dia a todos. Nós estamos aqui com o Corpo Jurídico, Vitor Lobianco, Camila Freitas, Joelma Silva, Maria Luísa. Bom dia a todos. Nós hoje vamos conversar aquele bate-papo do nosso café da manhã para falar sobre adoção homoafetiva, separação de casais homoafetivos e alimento em face de divórcio. Eu gostaria de começar esse papo, né, me apresentando. Eu sou a doutora Ingrid Silva e nós vamos começar aqui o nosso bate-papo com a nossa doutora querida amiga Camila Freitas. Tudo bem, Camila? Olá, tudo bem? Sim, eu sou a doutora Camila. Camila, eu vou pedir só para você falar um pouquinho mais alto e já vou adiantando aos telespectadores, né, que a Camila está com um probleminha de câmera, então ela não vai conseguir aparecer, mas não tem problema, a gente vai bater um papo aqui, tá? Camila, eu gostaria muito que você se apresentasse e falasse, né, da adoção homoafetiva, como especialista que você é. Bom dia, tá me escutando melhor? Sim, Camila, agora melhorou. Eu sou a doutora Camila Freitas. Eu e o Victor, o doutor Victor, a gente é responsável pelos casos de doação homoafetiva, né? Que é um caso muito polêmico na nossa sociedade hoje em dia, porque se trata de uma adoção entre homem e homem, ou mulher e mulher, então é um caso muito polêmico na sociedade hoje em dia. Entendi. Doutora Camila, por gentileza, fale para a gente a respeito dos requisitos para A adoção. adoção homoafetiva, ela é basicamente a mesma que seria de héteros, né? No caso. São 4 requisitos necessários para ter uma família homoafetiva, que são ter 18 anos de idade, no mínimo, possuir uma diferença de 16 anos do adotado, então os pais precisam ter uma diferença de 16 anos da criança que vai ser adotada, não pode ser irmão ou ascendente da pessoa adotada, e nas adoções em conjunto é preciso que elas sejam casados ou que, no mínimo, possuam união estável. Entendi. E quais são, assim, embasamento jurídico? Assim, nessa questão, podemos observar que a Constituição Federal é fundada no princípio da igualdade. Então, todos sendo vedado qualquer tipo de discriminação, e vale ressaltar também o artigo 227, parágrafo 6º, que eliminou essa distinção entre filhos adotivos e biológicos. Então, não tem nenhuma diferença de um filho que seja biológico da mãe, que venha do útero dela, né, da gestação dela, ou de um filho adotivo. Entendi. E, doutora Camila, tem diferença essa questão de adoção por homossexuais e por casais héteros? Existe uma diferença? Não Os existe requisitos nenhuma são diferença. diferentes ou não? Não tem nenhuma mudança em requisitos, porque hoje em dia é permitido que as uniões homoafetivas tenham o mesmo regime jurídico protetivo conferido aos casais heterossexuais. Sendo assim, destacamos a paridade do direito, pois todos nós somos iguais perante a nossa Constituição Federal, independente de credo, raça, opção sexual ou gênero, então não tem nenhuma distinção. Tá ligado àquela multiplicidade familiar, né? Isso, exatamente. Entendi. Bom, então eu vou continuar esse bate-papo agora com o nosso segundo especialista, que é o doutor Vitor Lobianco. Doutor Vitor, acerca desse assunto, você tem alguma coisa a acrescentar? Existe alguma pesquisa, algum dado científico? O que você pode nos dizer a respeito disso? Bom dia a nossos todos ouvintes. Temos alguns registros, sim. Teve uma pesquisa feita pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, onde eles fizeram 2 gráficos. No primeiro gráfico, eles perguntam: você é a favor ou contra a adoção de crianças e adolescentes por casais homoafetivos? Eles tiveram 3 respostas. A maior porcentagem foi do sim, 65%. A segunda maior porcentagem foi o não, 25%. E a terceira e última foi 10% que foram indiferentes. O segundo gráfico, eles perguntavam: a adoção de crianças por casais homoafetivos
acarreta algum prejuízo ao adotado, ou seja, a criança ou adolescente. A maior porcentagem foi do não, 74,2%, e a outra foi do sim, que foi 25,8%. Esses foram os que foram feitos pela Escola da Magistratura. E Interessante, tem doutor Vitor. Interessante, desculpa até te cortar, mas é interessante porque, assim, hoje se fala tanto em preconceito, né? E aí a gente está falando de adoção por casais homossexuais e parece que está tendo uma mudança, né, no comportamento da população como um si, assim, como um todo, né? Eu acho que essa questão da multiplicidade está sendo mais aceito, né, pelas pessoas, é isso, né? Exatamente, está sendo quebrado alguns tabus, aquele sistema mais patriarcal, onde o homem seria o central e a mulher... É que a gente tem um regime muito antigo, onde o homem seria o líder da família e a mulher tanto. Aí vem agora com a adoção homoafetiva que ainda abrange mais os direitos das pessoas. Entendi. E aí eu te faço mais uma pergunta, sabe? Com relação às leis, né? A doutora Camila introduziu a conversa dizendo que não tem assim uma lei que regulamente, mas que se enquadra muitas das vezes na questão da população como um todo, né, do casal hétero em si, né, porque o direito ele está ali para regulamentar, né, de alguma forma tentar enquadrar situações. Mas assim, das leis hoje com relação à adoção, está tendo alguma mudança? Tem alguma coisa, algum projeto em andamento? Como que está essa situação? Você tem algum dado para trazer para a gente? Sim, a Câmara dos Deputados está analisando o projeto da Lei 8.219, que essa lei vem para dar celeridade na adoção, porque a gente vem de um processo muito lento, que tem que analisar os documentos, se a pessoa tem antecedentes criminais, análise mental e física, aonde a criança vai morar, então vem para dar celeridade no processo. Até porque, né, todo mundo aqui vai concordar comigo que tem uma cultura, né, que é onde diz que quando se trata de adoção o processo é longo, dura-se muitos anos e é uma demora muito grande, né? Então, assim, eu acho que, pelo que eu entendi, independente de ser casal hétero ou casal homo, existe projeto de lei para poder dar mais celeridade ao processo para que as pessoas consigam, de fato, a adoção, né? Consiga adotar, é isso, né? Isso, exatamente, para que seja mais efetivo mesmo. Entende? Isso é bacana, né? Porque a gente vê que não está tendo só uma mudança da cultura com relação à mente mais aberta para essa multiplicidade familiar, mas também está tendo uma preocupação do Estado com regulamentar mesmo, agilizar o processo para que a gente tenha, né, uma redução desse número grande de crianças procurando um lar para morar, né, gente? Infelizmente, isso acontece, é uma situação muito triste, mas que bom que os olhos do Estado estão voltados para esse assunto, né? Exatamente. Tá certo, muito obrigado, doutora Camila, doutor Vitor, por falarmos a respeito dessa questão da adoção por casais homoafetivos. Obrigada mesmo. E eu quero continuar esse bate-papo gostoso agora de manhã, nesse domingo pela manhã, com a nossa doutora Maria Luísa. Bom dia, doutora Maria Luísa. Eu sei que você e a doutora Joelma são especialistas na separação de casais homoafetivos e alimentos. E eu gostaria de começar o nosso assunto hoje falando a respeito da separação de casais homoafetivos. Maria Luísa, a doutora, o áudio tá... Isso, obrigada. Pessoal, desculpa pelo problema técnico aqui. Imagina. Tudo bem? Já resolvido. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Maria Luísa. Bom dia também a todos que fazem parte dessa mesa para a gente estar discutindo algo dentro da doutrina e da jurisprudência que é tão importante dentro da nossa sociedade, como as mudanças dos grupos familiares dentro da nossa sociedade contemporânea. Bem, a respeito da separação de casais homoafetivos, tá? Dentro do nosso arcabouço jurídico não há nada específico, tá? E aí nós temos que adentrar dentro da nossa lei de introdução ao direito brasileiro, tá? Nossa LINDB, o artigo 4,
que quando a lei ela for omissa, não estiver algo explicitado dentro dela, eu utilizo um dos princípios do direito, que é a analogia. Sendo assim, então eu vou dentro do artigo 1640 do nosso Código Civil, que foi sancionado em 2002, na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse código ele foi reescrito por Miguel Reale. Enfim, para se configurar uma união estável, temos que ter o quê? O ânimo de formação de família, né, de querer formar uma família, e, enfim, a união homoafetiva, ela regulamenta, ela está de acordo com todas as premissas de uma união estável. Sendo assim, a separação, ela se dá com a ruptura desse contrato meio a meio, dentro da constância do casamento, o que os cônjuges construíram, tá? E só adentrando um pouquinho dentro do tema, o STF ele reconhece, né, a união de pessoas do mesmo gênero desde 2011, tá? E em 2013 foi elaborado uma lei, né, dentro da nossa jurisprudência, que os cartórios eles têm salvo-conduto para regulamentar essa união. Tudo bem? Agradeço a oportunidade. Não. Bom, então, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errada, né? Nessa questão de separação, bom, a lei primeiro tem que regulamentar, né? Então, nesse caso, eles se enquadram na união estável, seria isso, né? Sim, sim. Aí, depois que eles regulamentam tudo certinho, na questão da separação, eles adotam a separação parcial de bens, seria isso? Sim, eles, desde 2002, o Código Brasileiro ele prevê que, se não há um pacto antinupcial, as pessoas estão enquadradas no regime parcial de bens. Que é até o regime mais adotado, né? Não sei como é nos outros países, mas no Brasil, quando não há um pacto eles adotam essa separação mesmo, né? Essa questão, a separação parcial de bens, né? Sim, legal. Então, é automático. Está tendo diferenças, né? Independente de ser casal homo ou casal hétero, não está tendo muita diferença. O negócio está regularizado, estando regularizado, adota-se a parcial. Muito bacana. Obrigada pelo esclarecimento, viu, doutora Maria Luísa? E eu gostaria aqui de continuar o nosso bate-papo com a nossa especialista, doutora Joelma Silva, falando a respeito da separação, a questão de alimentos. Como fica essa questão de alimentos quando se trata de casal homoafetivo? Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Escritório de Advocacia dos Juristas. Eu sou especialista na área de alimentos. Tudo que envolve alimentos, eu sou especialista no caso. Começo enfatizando para vocês o quê? Que o dever de alimentos cabe a todos, né? A todos, quando a gente fala a todos, é porque ele é amplo, né? Aí as pessoas podem até ter dúvida em algumas pessoas, mas escuta, em caso de separação de um casal homossexual, eles devem pagar alimentos? Sim, tem que pagar alimentos, sim. Por quê? Porque, segundo o artigo 1º da nossa Constituição Federal, ela diz o quê? Que todos somos iguais em direitos e deveres, ou seja, uma vez que todos são iguais perante a lei, que é o princípio da isonomia, por que eles ficariam fora de pagar alimentos, né? Só porque é um casal homossexual? Não. Uma vez que houve uma união familiar e dessa união teve um filho, cabe sim o dever de alimentos. E o dever de alimentos, ele é tão amplo, senhores, que ele engloba todo o seio familiar. Ah, mas o pai veio a falecer. Ah, então cabe ao avô. Ah, mas o avô faleceu. Cabe ao bisavô. Ah, mas não tem avô, não tem bisavô, não tem pai. Ah, mas tem tio, que é o parente consanguíneo colateral, né?
E não para por aí o dever de alimentos, não. O dever de alimentos engloba toda a sociedade, principalmente o Estado. Não sei se é de vosso conhecimento, telespectadores e senhores presentes, né? O artigo 227 da nossa Lei Pátria, ela diz que é dever de todos ofertar alimentos aos mais necessitados. Além disso, tem a Lei 5.478 de 1968, que já garante o dever de alimentos aos mais necessitados, né? Vou dar um exemplo rápido aqui, porque o nosso tempo é curto, mas eu provo para vocês que o dever de alimento é amplo, que o Estado garante isso e cumpre. Exemplo disso é o antigo Bolsa Família, que agora foi extinto, e o governo federal agora tem o Auxílio Brasil, que foi substituído o Bolsa Família. Para que serve isso, senhores? Serve para pôr alimento na mesa dos mais necessitados. Sendo assim, meus queridos, concluo a minha fala dizendo: é dever de toda a sociedade ofertar alimentos aos mais necessitados. Meu muito obrigado a todos. Muito obrigada pelas suas considerações. Eu acho que ficou muito claro aqui para todo mundo que essa questão da adoção, voltando, né, um pouco da adoção, independente do casal sendo homossexual, sendo hétero, 2 homens, 2 mulheres, independente. Como ainda não há uma lei que regulamente, né, o Estado por si e o direito vem para normatizar isso e regularizar de alguma forma para que eles sejam reconhecidos através da união estável, né? E aí, falando de separação, uma vez regularizados, eles podem se divorciar, não havendo um contrato específico, adota a união parcial de bens. E a questão de alimento, gente, é a mais antiga, né? Precisa comer, precisa cuidar da criança, né? Que não tem nada a ver com essa questão da separação em si. O Estado tem os olhos voltados para isso, tanto que tem até projetos, né? Como a doutora Joelma falou, para que traga o alimento, né, projetos sociais para que traga o alimento para a mesa, né, para a população mais carente. Ou seja, quando se trata de alimento, há uma aceleração no processo, né, uma celeridade processual para que regulamente. Eu fico muito agradecida a todos os nobres colegas por tratarmos esse assunto nesse domingo pela manhã, esse café gostoso, né, trazendo esclarecimento para as pessoas. E gostaria de apresentar aqui ao grupo. Nós somos o Grupo Juristas Advocacia, composto por Ingrid Pereira Miranda da Silva, Joelma Silva Augusto, Camila Ellen Freitas de Moraes, Maria Luísa Brigadeiro da Silva e Vitor Hugo Viana Vidal Lobianco, todos cursando o 6º semestre noturno de Direito da Campos Sales. E aqui eu encerro o nosso bate-papo, agradecendo a todos, e estamos à disposição para tirar dúvida de quem achar, né, por necessário, tá bom? Muito obrigada a todos, viu? Bom dia. Bom dia.